Oi, Tati, sejam bem-vindos. Estou colocando aqui o assunto da nossa conversa de hoje. Vamos chegando, pessoal. Aposentadoria especial e as empresas fechadas. Como buscar esses PPPs, os cuidados que a gente tem que ter. O processo foi muito legal esse, tem um monte de períodos especiais. Períodos fechados. Fiquem aí conosco, o que fazer? Pronto, publicado. Vamos deixar ele aqui fixado. Sejam todos e todas bem-vindas. 27 de janeiro, 18 horas e 31 minutos. Vamos lá, pessoal. Quem tem colegas aí que gostam de trabalhar com aposentadoria especial, hoje tem um processo bem difícil. Compartilhar com vocês. Graças a Deus, aqui chovendo no Rio Grande. Precisávamos de chuva, passando por uma seca bastante grande. Vamos colocando coraçãozinhos, mandando aviãozinho, convidando os colegas para participar do nosso papo de hoje. Vamos chegando. Galerinha. Hoje um processo bem legal, são 9 períodos de atividade especial. Desses 9 períodos de atividade especial, nós temos 6 empresas fechadas, uma das empresas abertas, das 3 que restaram, não tem LTCAT. Oi, Tati, seja bem-vinda. Não tem LTCAT e a outra empresa não lançou os salários de contribuição. Ou seja, pessoal, das 9 empresas, nós só temos uma empresa que está redondinha. Olha que caos começar um trabalho dessa forma, né? Começar um trabalho assim já não é fácil. Vou mostrar para vocês, sentença improcedente, conseguimos reverter essa sentença depois no tribunal. Vamos começar a trabalhar então. Quem está chegando, quem vai chegar durante, depois pode assistir o início lá no feed, né? Fiquem à vontade, tem outras matérias super legais para vocês também acompanharem. Então, resumindo lá, pessoal, são 9 períodos de atividade especial. Desses 9 períodos, 6 empresas estão fechadas. Uma das 3 abertas não tem LTCAT, só junta PPP, e aqui é um problema. Obrigado, Karen, isso aí. E a outra não lançou os salários de contribuição. Oi, Leila, seja bem-vinda. Bom, como é que nós saímos dessa? Primeiramente, pessoal, essa senhora é uma mulher, ela começou a trabalhar, eu estou olhando aqui a tela para buscar alguns dados, que eu não sei todos de cabeça. Começou a trabalhar ainda em setembro de 1979. A DER dela é de maio de 18 e o objetivo é um B42 por pontos para a gente fugir do fator previdenciário. Obviamente que ela teria direito, nesse momento, a uma aposentadoria especial, mas na época a gente já trabalhava a hipótese, olha, entre uma aposentadoria especial e uma aposentadoria por tempo de contribuição com pontos, sendo que a RMI é a mesma, dificilmente nós vamos ter uma RMI diferente, podemos ter sim uma RMI diferente, mas dificilmente, e às vezes, se for até um pouco mais baixa a RMI, é sempre interessante nós optarmos por uma aposentadoria que deixa a pessoa livre, né? Hoje não se discute nenhuma situação em relação a aposentadorias onde ainda o INSS não veio com a tese, né, de que a aposentadoria por pontos, por exemplo, que vem de 25 anos de atividade especial, também não poderia retornar ao trabalho, até porque o tema 709 ele é específico, ele trabalha única e exclusivamente a questão de atividade especial. Tá? Esse é um ponto bem interessante. Então, se vem o INSS lá com a tese de que na aposentadoria por tempo de contribuição a pessoa não pode continuar trabalhando, nós temos que fazer o distinguish, porque
Não é isso, né, Karen? Não é isso, né, Karen? A aposentadoria especial, a aposentadoria por tempo de contribuição, não é isso. Então, seguimos aqui, nós temos uma DER de maio de 2018. O INSS, administrativamente, ele reconhece 29 anos e 4 meses de contribuição e não converte nenhum tempo. Olha, 000, o INSS não está nem aí e não contribui. A profissão dela, pessoal, ela trabalha em gráfica, ela é uma talonadora de gráfica, e não é o primeiro caso que eu pego, e de pessoas que não têm nenhum vínculo. Olha, é bem comum essa atividade, talonadora em gráficas. O problema número 1 que nós temos no processo, que a gente tem que resolver lá atrás, não é no decorrer do processo judicial. Antes de nós apresentarmos requerimento administrativo, nós temos que resolver essa situação. Bom, tem 6 empresas que estão fechadas. Como eu sei que estão fechadas? Olha, eu vou lá e faço uma pesquisa. Por quê? Porque eu tenho que entrar em contato com essas empresas para buscar os PPPs. Primeiro passo é buscar os PPPs. Eu tenho 9 empresas para buscar os PPPs. Chego à conclusão, isso já bem no início, né? Eu chego à conclusão de que eu não tenho esses PPPs de todas as empresas. Na realidade, eu tenho PPPs de 3 empresas, né? E sendo que uma não tem nem o NTCAT. E outras 6 eu tenho que correr atrás. Pois bem, o que a gente faz? Primeiro é a prova do fechamento da empresa. E aonde eu faço a prova do fechamento da empresa, pessoal? Eu já faço no processo administrativo, e aqui nós já compartilharemos pela primeira vez a tela para vocês, porque tudo que a gente fala a gente comprova. Está aqui o processo administrativo, aqui 5773, ele está dividido em 3 partes. Aqui eu junto todas as certidões que mostram que a empresa está fechada. Como é que eu sei? Ó, aqui aparece, ó, extinção voluntária. Aqui tem umas que aparece baixada, essa aqui é a mesma coisa. Tá? Essa aqui, inaptidão, tá fechada também. E aí, pessoal, durante o processo administrativo aqui eu junto outras situações como essas, tá? Então, faço a prova que a empresa fechou. No momento que eu faço a prova que a empresa fechou, aqui já me dá margem para eu tentar buscar prova similar para essas empresas. Deixa eu ver o que a Ivete colocou. Eu peguei para fazer o pedido, ele era mecanógrafo. Empresas todas fechadas também, está em extinção as gráficas pelo jeito. Então, a minha primeira estratégia aqui nesse processo é fazer a prova das atividades fechadas. Tá? No momento que eu faço isso, me dá margem para eu buscar os laudos similares. Beleza. A segunda estratégia que eu tenho, eu tenho que fazer prova dessas atividades. Eu tenho que verificar o que cada empresa é. Se eu olhar ali no cartão CNPJ, todas elas vão aparecer como gráfica. Na carteira de trabalho, vai aparecer a profissão dela. Vai dificultar em casos onde nós temos serviços gerais. Serviços gerais é uma M. Por quê? Porque serviço geral pode ser qualquer coisa. Ela pode ter contato com ruído de 90 decibéis, ou pode ser que ela tenha contato com ruído de 75. Não se sabe exatamente o que uma pessoa com serviços gerais ela tem, o que efetivamente ela faz. Aí, nesses casos onde a carteira de trabalho apresenta serviços gerais, eu tenho que fazer prova por meio de testemunha. Anderson, eu não tenho mais testemunha porque esse trabalho foi executado lá na década de 80. Eu tenho algum documento da época dela, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho que aponte lá, a empresa fechou, a família queimou toda a documentação, aí nós não temos o que fazer. Se a empresa fechou, mas ainda tem, por exemplo, o livro de registro dos funcionários, é uma baita saída. Porque o livro de registro funcionário, às vezes, é lançado lá o tipo de atividade que ela tinha. Aí a gente consegue salvar, ao menos esses períodos. Qual é a chance de ter um livro de registro funcionário da década de 70, década de 80? Bom, se isso foi passado por uma família, a família for cuidadosa, não colocou os livros contábeis fora, ok. Se utilizou para começar o churrasco no final de semana, aí a gente não tem o que fazer, pessoal. Aí dificulta muito a nossa sorte que esses 6 períodos dessa cliente estava lançado lá
talonadora, pelo fato de estar sendo lançado lá, talonadora de uma gráfica, porque todas as empresas são gráficas, eu faço a prova que as empresas são gráficas pelo cartão do CNPJ, me dá margem para eu buscar o laudo similar. Então, a estratégia número 3, nesse caso, é buscar o laudo similar. O objeto social da empresa tem que ser o mesmo e a atividade da empresa tem que ser a mesma. Mostro para vocês aqui agora, então, a minha inicial. Como é que eu coloquei isso na minha inicial? Primeiro eu abro aqui com algumas atividades, na realidade com algumas situações gerais, falo do processo e trago a lista das empresas fechadas. São 6 empresas fechadas, então faça a prova das 6 empresas fechadas e faça a prova onde, pessoal? No processo administrativo. Nas folhas 54 a 59 do processo administrativo tem a prova de que todas as empresas estão fechadas. Anderson, se eu não faço essa prova no processo administrativo, poderia fazer no judicial? Galera, eu não sei porque eu nunca fiz, né? Eu sempre faço no processo administrativo. Quem aí me acompanha sabe que eu valorizo pra caramba a questão do processo administrativo, do processo redondo, né? Eu tenho uma frasezinha pronta quando eu dou aula de aposentadoria especial que eu digo, ó, processo perfeito é aquele que a gente junta única e exclusivamente ao processo administrativo, procuração e declaração de carência, comprovante de endereço, o cálculo do processo, e era isso. Não precisa juntar mais nada, porque a prova está lá e aqui ocorreu nesse processo. A prova está toda no processo administrativo. Beleza, monto aquela tabela, né? E aqui eu volto para inicial mais uma vez, mostro o inicial mais uma vez, onde eu digo, bom, mas aqui eu quero fazer prova por similitude. Com quem? Com essa empresa aqui. Gráfica Editora Gaúcha, é minha prova de similitude. Eu tenho já alguns anos, eu tenho recortado partes do laudo e coloco-os na inicial. Não sei se vocês fazem isso, e faço isso inclusive no requerimento administrativo, porque um requerimento administrativo bem feito, ele vira uma inicial no estalar de dedos, é muito fácil fazer isso. E aqui eu provo a atividade dela, talonadora aqui, faço a prova que é uma gráfica, todas as atividades dela aqui como talonadora e o contato com agente nocivo. 85,7 decibéis, 8 horas. Anderson, mais 85 decibéis não consegue do período de 97 a 2003. É verdade, com 85 decibéis eu não consigo contato. Mas aí eu verifico, e aqui passa a ser uma outra uma outra situação, eu procurar um outro agente nocivo, será que o único agente nocivo desse período é única e exclusivamente isso? Ou tem outro agente nocivo? Depois eu mostro para vocês. Um ponto muito importante aqui, em relação ao laudo similar, a própria instrução normativa, ela permite que seja utilizado o laudo similar em casos de empresas fechadas. Então dá para nós procurarmos sim, né, um laudo similar e puxarmos a IN como a possibilidade do laudo similar. Antes, mas por que tu não investiu no processo administrativo nesse momento? Porque a gente faz os estudos de cada caso. Nesse caso aqui eu achei que não valeria a pena a gente ficar batendo, teve recurso aqui e não foi provido na junta, poderia ter seguido adiante, mas eu entendi que nesse caso específico eu deveria ajuizar a ação o mais rápido possível e foi o que nós fizemos. Para o período então posterior até 4 de 95 a gente consegue enquadrar ela pela atividade, pessoal. Pessoas que trabalham em gráfica, a gente consegue fazer o enquadramento pela profissão até 28 de abril de 1995. Eu gosto de separar na minha peça o que é período anterior a 95, o que é período posterior a 95, justamente para a gente já direcionar o que é enquadramento por atividade, pela profissão, e o que é enquadramento pelo contato com agente nocivo. Aqui, pessoal, muito interessante que teve um período de trabalho dela de 94 a 95, de 96 a 97, onde a empresa entrega o PPP, dá o PPP, mas no momento que a gente pede um laudo, porque eu queria utilizar o laudo dessa empresa como paradigma, e eu não consigo, a empresa diz que declara que na época ela não tinha o laudo. Bom, no momento que ela diz que não tinha o laudo, eu acabo utilizando também
também esse período, mesmo tendo o PPP, eu disse, olha, o PPP está aqui, ele não apontava lá a quantidade de decibéis, dizia que ela tinha contato com ruído, então puxa o laudo paradigma aqui também. Eu poderia aqui nessa empresa ter entrado com uma reclamação trabalhista, até poderia, mas o que eu ia discutir nessa reclamação trabalhista se nem laudo tinha lá na época? Não tinha medição de ruído. A empresa não sabe, eles poderiam me apontar o ruído de hoje, né? Mas eu vou arriscar no ruído de hoje ou eu prefiro trabalhar com um laudo similar no momento que a empresa não tem LTCAT? E eu me atirei aqui num laudo similar, que era um laudo bem construído e bem feito. Depois eu tenho um período aqui também de 2005 a 2018, esse sim eu tenho um PPP e junto o PPP no processo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro documento aqui do processo administrativo para compartilhar com vocês. Eu tenho esse PPP de 94 a 95, que não aponta o ruído, diz lá talonadora, executa tarefas, aí diz quais são as tarefas, mas no momento de apontar os agentes nocivos, ele diz que então ele não tem laudo, e aí me ferra, faz com que eu tenha que buscar outros laudos similares. Tá? Depois ela tem um período de 2003 a 2005, e aqui o meu problema de 2003 a 2005 é o fato de que ela não tinha os salários de contribuição. Tá? Pelo fato de ela não ter os salários de contribuição, eu consegui os contra-cheques, pessoal. Olha aí, ó, que legal. Às vezes as pessoas guardam os contra-cheques. Juntei ainda lá no processo administrativo, folhas 40 a 53. Está lá no processo administrativo, todos os salários dela. Lembrando, pessoal, se eu não junto os salários dela, como era um valor acima do mínimo, tá? Como eu não junto os salários dela, o INSS ia utilizar o quê? O salário mínimo. Na melhor das hipóteses, eu podia buscar a convenção coletiva, tá? O dissídio coletivo e verificar para a profissão de talonadora lá em 2004 qual era o valor mínimo. Tem várias decisões aceitando, já fiz isso, já utilizei. Fica a dica aqui para vocês. A carteira de trabalho não tem lá lançamento de salário, beleza, não tem o que fazer. Ela não tem as folhas de pagamento. A empresa está fechada, a empresa poderia dar uma declaração e são aceitas as declarações. Não tem absolutamente nada. Vou lá, busco com um sindicato os períodos lá atrás para a gente verificar exatamente quanto era o salário de contribuição, porque com toda certeza é maior que mínimo e isso pode fazer diferença. Não se atira, primeiro faz a simulação, verifica, se eu for lá no sindicato e buscar esses valores, quanto vai mudar a RMI? Vai mudar R$13. Bom, R$13, será que vale a pena eu movimentar o mundo aí por R$13? Conversa com a cliente, a diferença são só R$13. Vamos deixar que o INSS lance o mínimo, pode ser que parte desses valores lançados como mínimo sejam descartados. Então, galera, isso aqui é estratégia, isso é planejamento. Não dá para a gente entrar com um requerimento administrativo e se atirar nele. A gente tem que verificar exatamente ponto a ponto. Aqui, muito interessante, aqui eu abro um item do interesse de agir. Por quê, pessoal? Porque o processo estava parado em grau de recurso há mais de 10 meses. Então, eu digo, olha, eu tive uma decisão administrativa, tive que recorrer e o processo está parado há mais de 10 anos. Poderia ter entrado com o MS para impulsionar esse processo, sim, mas conforme eu disse para vocês, eu mensurei isso e achei que nesse caso o ideal seria a gente entrar com o pedido judicial. Então eu abro um item na peça sobre o interesse de agir, depois eu abro sobre a atividade especial, trabalho a questão dos EPIs, como é ruído, não tem, a grande parte não teria problema. Abro um item de valor da causa, nesse caso aqui era um valor da causa de 101 mil, pessoal, uma ação bem interessante, 101 mil reais aqui de valor da causa. Faço o pedido, porque o que eu quero nela é uma aposentadoria cujo tempo chega a 33 anos e 10 meses. Ótimo! A instrução do processo é super tranquila, pessoal, porque eu não precisei fazer nenhuma prova
tá? Nenhuma prova durante o processo, mas vem a sentença, tá? Enquadra ela até 1995 e a partir de 95 ela entende que não, tá? Então até 1995 eu consigo o enquadramento dela e depois de 1995 o magistrado entende que não tem enquadramento por qualquer motivo. Ok, a gente discute esse processo depois em grau de recurso e a gente consegue reverter essa ação. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa importante para a gente compartilhar aqui com vocês. No processo não tem, né? Então o desenho desse processo, pessoal, realmente é a dificuldade da gente conseguir a prova. Aqui tem um ponto que eu queria falar para vocês, ó. Até deixei separado. Importante o saneador delimitando a prova, pois aqui podemos contestar ao menos a ideia ou termos a ideia do magistrado, né? Quando o magistrado deu o saneador, ele disse que estava satisfeito com as provas, né? Então, por isso a gente tem que dar bola aqui, porque é o momento que no momento que a gente faz um pedido de alguma prova no saneador, o juiz entende que não, obviamente ele vai ter que justificar o porquê que ele não está aceitando qualquer tipo de prova. Mas ok, o processo foi revertido, deu tudo certo, sentença a decisão procedente, benefício já implementado. Esse processo ele está onde agora? Deixa eu ver. Ele teve apelação, ok, confirmada a decisão. Beleza, o acordo foi publicado agora no dia 16 de dezembro de 21. O INSS, dia 18 de janeiro, ele renunciou o prazo, está aqui, e renunciou o prazo dia 18 de janeiro. Então o processo está prestes a transitar em julgado. Galera, o segredo dessas situações como esta é justamente o trabalho que a gente faz antes do ajuizamento da ação. Não dá para a gente ficar dependendo exclusivamente do judiciário, achando que... Eu sei, cara, achando que eles vão nos ajudar e às vezes até o próprio magistrado junta laudo similar, né? A Karen comenta, a busca de laudos similares dependendo da função é bem difícil. Mas não adianta, a gente faz a nossa busca, vamos atrás de bancos de laudos em outras situações. Caso contrário, vamos recorrer aos grupos de WhatsApp de previdenciaristas, tem grupos no Facebook sobre laudos. A ideia é a gente ter buscar situações próximas, claro, laudos similares dependendo da função, talvez seja uma função bem peculiar, uma função difícil ou uma função geral, mas de uma empresa cujo objeto social ele não se assemelha a outro. Não pode ser parecido, galera, tem que ser igualzinho, tem que ser gêmeos. Se eu trato de uma gráfica, eu tenho que buscar um laudo de uma gráfica. Se é uma mecânica, é laudo de um mecânico. Eu não posso querer buscar, não, mas o cara tem graxa, tem contato com graxa numa metalúrgica. Sim, tudo bem, a graxa é a mesma. O agente nocivo é o mesmo. Mas será que a atividade é a mesma? Né? Ó, a Juliana, verdade, sempre falo para os clientes que reclamam da demora para fazer o pedido, explica melhor entrar com as provas. Isso aí, Ju, tem que ser exatamente assim. A gente tem que trabalhar com transparência com os clientes têm que entender. Ó, por exemplo, aqui no escritório funciona assim, ó. Os clientes entram em contato direto com a nossa secretária e aí ela vai respondendo. Quando ela sente, e aí é a sensibilidade das pessoas que trabalham conosco, né, pessoal? Quando ela sente que a coisa tá difícil, quando ela sente que o cara alterou a voz, porque é bem assim, né, cara? Geralmente, o que acontece? Eu não sei o que vocês acham, mas aqui acontece assim, ó. Os clientes são leões quando eles estão falando com estagiário ou com alguma advogada do escritório, a própria secretária. Agora, quando eu ligo, eles viram cordeirinhos.
Eu não entendo o motivo, eu não sei por que isso acontece, né? Às vezes os clientes são grosseiros com o pessoal do escritório, eu jamais permito que isso aconteça, porque a gente tem que defender o time. Eu entro em contato com o cara, já brigando com ele, já declaro, que história é essa aí, que é má educação, isso é jeito de tratar, eu ouvi o teu áudio, não, ela só te deu informação. E aí, no momento que ela dá a informação, ela já vê, ela verifica que o cliente está brabo, ok, marca uma reunião comigo, ou faço uma reunião online com o cliente, ou chamo no escritório presencial, explico para ele, Juliana, exatamente isso aí, ó. Tá demorado, tem 2 milhões de processos parados. Eu preciso dessa documentação. Né? Antes de avisar. Sim, eu sei que faz 6 meses que o processo está aqui comigo, mas eu vou mostrar para o senhor a quantidade de e-mails que eu mandei. Eu mostro os e-mails que eu mandei para as empresas, as trocas de mensagem. Às vezes vem um PPP, eu peço para refazer algum ponto que eu não concordo com ele. Algumas empresas são flexíveis em relação a isso, outras não. Acho que esse tipo de trabalho a gente tem que fazer. Ó, Lucas, e quando a função é frentista, caixa de posto de gasolina, realmente incrível como nunca é fácil. Mas aqui, Lucas, eu já fiz um direto ao ponto sobre isso. Se tu buscar um lá, eu já aposentei dono de posto de gasolina fazendo prova da distância da bomba do local aonde as pessoas trabalham. Aí é periculosidade pura, né? A busca na jurisprudência pelo nome da empresa já me salvou várias vezes. Excelente dica, Lilian. Excelente dica aqui também. Por isso que o Direto ao Ponto ele é construído também por vocês. Então, baita dica da Lilian. Vai lá na jurisprudência, coloca o nome da empresa. Daqui a pouco dá para botar o nome da empresa e ainda o cargo do nosso cliente. E aí nós vamos diretamente buscar isso. Alexandre nunca usou um laudo similar. Está na hora, né? Precisando, a gente tem que buscar. Função escrita na CTPS, mais paciência, ok? Tem juiz que não aceita laudo similar individual. Bom, Silvia, juiz, que nem uma vez um juiz brigou comigo numa audiência, isso lá no início da minha... A gente, quando está iniciando a advocacia, geralmente o cara se acha dono do mundo, né? E naquela época eu enfrentava muitos magistrados, ficava batendo de frente com eles, de forma desnecessária. A experiência vem e a gente sabe que tem outros métodos, né? e formas de a gente pedir, né? E ter o deferimento. E numa dessas eu disse, tá, mas o senhor é juiz de passagem, não é para o senhor que eu estou fazendo essa prova, eu estou fazendo a prova para o tribunal. O homem enlouqueceu mais do que ele já estava antes. Então se o juiz não aceitar a prova, o que importa é o seguinte, tu juntou no processo, beleza. Juntou no processo, está no processo. Se o juiz não aceitar a prova, o tribunal vai aceitar, tá? Exato, direto aqui, acaba com o estagiário e eu fico bem doido. Isso aí, Ju, a gente tem que defender a equipe, né? Eu também faço assim, eu tenho um documento chamado PPP, trabalho caso tiver isso, ótimo, os laudos individuais, tive um caso não aceito pelo magistrado, e aí... É isso, gurizada. A gente tem que discutir. Uma hora dessas a gente pode fazer um direto ao ponto sobre... eu posso trazer não trazer um processo específico, ou até posso trazer um processo específico, eu vou procurar algum, que venha um PPP com um SD de SIM, de eficaz, e eu faço a prova no processo, intimando a empresa, fazendo um requerimento desse tamanho. A Juliana já teve essa aula na pós-graduação. A galera da área G4 já teve essa aula também na área G4, mas posso aqui compartilhar com vocês sem problema nenhum, tá? Esse documento que eu mando para as empresas, pedindo uma porrada de documento, e consigo derrubar o PPP de uma forma até muito simples. A gente tem que usar a cabeça. Aproveitando aqui na finaleira, galera, tá chegando nossa hora, né? O direto ao ponto são apenas 30 minutos. Para quem não se inscreveu ainda, 1, 2 e 3 de fevereiro, 1, 2 e 3 de fevereiro, o link está lá na bio do G4. Vão lá e se inscrevam nos estrategistas previdenciários. O primeiro dia vamos trabalhar processo administrativo, o segundo dia comigo vamos trabalhar aposentadoria especial, eu trago um caso demais, e o terceiro dia trabalharemos benefícios por incapacidade, como montar um processo que ele fique redondo, amarrando todas as pontas, sem dar margem nenhuma para que o INSS venha e aponte alguma irregularidade, tá bom? Ficamos por aqui, isso aí, Igor, estamos inscritos.
os estrategistas. Obrigado, querido, de coração. Fiquem com Deus, pessoal. Semana que vem tem mais. Hoje bombou, essa semana bombou no feed. Eu trouxe 2 postagens com muitos comentários, muitas visualizações sobre a questão da prescrição para os menores. A semana que vem as postagens já estão programadas também, todo o material já vai estar disponível para vocês. Semana que vem eu faço 3 postagens super legais sobre experiências nossa do escritório. Sim, Érica, já, porque a senhorita chegou tarde, mas vai ficar gravado para vocês assistirem, tá bom? Beijo no coração. Amanhã, sexta-feira, caixinha de perguntas. Então, mandem suas perguntas, sejam objetivos nas perguntas. Semana passada eu respondi uma porrada de perguntas. Amanhã, abra a caixinha novamente, toda sexta-feira. Um abraço para vocês, um bom restinho de quinta-feira, uma boa sexta-feira e fiquem com Deus e até a próxima.